Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, bem-vinda, bem-vinda novamente ao programa Mais Saúde, que hoje traz novamente a minha colega nutricionista, clínica funcional e fitoterapeuta, a doutora Neiva Souza, que deu um show no nosso programa anterior, que caso você não tenha assistido, é só lá, no Canção Nova Play, você chegar e puxar o nosso programa que você vai amar a pauta que fizemos sobre os relógios biológicos. Será que essa troca do dia pela noite, luz elétrica, está afetando a nossa saúde? Neiva, obrigada novamente por você estar conosco. E hoje, complementando também, porque tudo se complementa, a gente falou muito sobre a importância de um hormônio que o nosso cérebro produz quando estamos em quarto escuro, totalmente fechado. Ela vai também falar mais um pouquinho disso, que é aí que a nossa glândula pineal produz melatonina. E o que faz essa melatonina? Primeiramente, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando de um tema super bacana, né, importante para a população. Bom, a melatonina, né, como nós começamos a falar no programa anterior, ela é um hormônio extremamente importante para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, né? Então, ela é um hormônio que é produzido por uma glândula muito especial que está lá no nosso cérebro, chamada glândula pineal. Essa glândula, ela recebe informações do meio ambiente via a nossa retina, percebendo quando está claro e quando está escuro, e essa sinalização manda para essa glândula pineal a mensagem: produza ou não produza melatonina. Então, no escuro, há a mensagem para a produção de melatonina e no claro, no dia, há a mensagem para não produzir melatonina. E o que é a melatonina, então, quando ela é liberada no escuro, né, na noite escura, o que ela faz no nosso organismo? Ela tem um papel essencial de ser uma importante mensageira que vai sincronizar, vai mandar mensagem de sincronização para os nossos órgãos periféricos, né, para os nossos reloginhos biológicos de outros órgãos, né, de intestino, de estômago, de fígado, de que, olha, é noite. Então ela manda, quando ela está na corrente sanguínea, ela vai até esses órgãos e manda essa mensagem, porque esses órgãos, eles não têm olhinhos, né, então eles não conseguem identificar quando é dia e quando é noite, elas precisam de um mensageiro. E esse mensageiro é a melatonina. Então, ela é um dos maiores, um dos grandes sinalizadores dessa relação do nosso organismo com o meio ambiente, né? E você também falou no programa passado que justamente pessoas que trocam o dia pela noite, um trabalhador de turno noturno, não adianta dormir durante o dia, mesmo em quarto escuro, ele não vai ter essa produção de melatonina. Não vai ter. Por quê? Nós temos um relógio que está acima, um relógio que nós chamamos de relógio master. Ele já está temporizado de acordo com a nossa evolução, ou seja, a nossa genética, como animais que se desenvolveram para terem hábitos diurnos e descanso noturno, essa informação genética da nossa evolução está nesse relógio master. Tá. Então, ele tem a noção, né, de que nós temos que ter essas atividades em cada período. Então, mesmo que esse trabalhador noturno que está exposto à luz, né, nesse período da noite, que não deveria estar, né, mas está, mesmo que ele durma de dia, trancado no quarto escuro, essa produção não vai acontecer. Tá. Então, ela acontece na noite escura e na noite fisiológica mesmo. E aí, alguém que está nos assistindo, que tem um filho, um marido que está nessas condições, qual seria a grande dica do programa hoje em relação a como minimizar os efeitos negativos dessa exposição errada entre dia e noite? Bom, primeiramente, né, as pessoas precisam saber, né, que o que mais vai impactar, né, nessa produção da melatonina é a exposição à luz à noite, como eu falei, e as características dessa luz. Então, as luzes, né, mais frias, que emitem aqueles comprimentos de onda azul, que estão presentes nas luzes artificiais, nos equipamentos eletrônicos, TV, aquelas luzinhas de LED, né, do ar-condicionado, do rádio, né, dos equipamentos eletrônicos, esse comprimento de onda é o que mais vai impactar na produção de melatonina. Quando a gente percebe a presença desse tipo de luz,
a produção é bloqueada. E existem outros tipos de luzes, né, como as luzes de comprimento de onda mais alaranjadas, né, mais avermelhadas, que são as luzes mais quentes que nós falamos, elas impactam menos. Né? Então, nesse período da noite, o que seria a dica, né? O que seria ideal? Que a gente, se possível, né, claro, né, de acordo com a condição de cada um, trocar essas lâmpadas mais frias por lâmpadas mais quentes e ir, conforme a noite vai chegando, se expondo menos. Ir apagando as luzes. Ir apagando as luzes, até... se expondo menos a TV, equipamentos eletrônicos. E se eu preciso deixar algum equipamento ligado por qualquer razão, se eu usar aquela máscara que vai justamente me deixar totalmente assim com os olhos escuros, isso ajuda? Vai ajudar, vai sim ajudar. É uma alternativa, é uma alternativa. Pode usar aquelas máscaras, né, que tampem, mas desde que a gente já tenha um ambiente mais escurecido. Então, no quarto, né, colocar um abajurzinho do lado, no cantinho, com a luz mais quente, né? É a higiene do sono, né? A higiene do sono. Então, eu gosto de contar que quando eu estava hospedando em casa aquele grande pesquisador europeu, o Pedro Bastos, eu cheguei em casa, estava tão escuro e eu vi o Pedro, coitadinho, lá no cantinho na sala, falei, Pedro, acende a luz. Ele, não, porque a gente precisa se preparar. Então, iluminar menos a casa. E lembra de um post que eu fiz com um óculos amarelo, né? Então, isso para também evitar que muita luz azul do ambiente prejudique já o início da produção da melatonina, que é a que horas? Aproximadamente, né, por volta das 8, 9 da noite, a gente já começa essa produção a subir, lá pela meia-noite a gente tem um dos primeiros picos e ela vai se mantendo ao longo da madrugada. Certo. Vai chegando pela manhã, ela vai tendendo a diminuir, porque ela já está chegando o dia, a gente vai se preparando para isso, e aí outro hormônio aumenta, que é o cortisol, que é o hormônio que nos ajuda a despertar. Então, gente, cortisol não é do mal. Tem tudo a hora certa. Deus fez e viu que era bom. Tudo é bom. Só que a gente precisa saber a que horas tem que estar cada um deles funcionando. Agora, voltando para aquele trabalhador noturno. Eu lembro, nós também fizemos um programa Mais Saúde na rádio, que, né, ficou também muito bacana. E, por exemplo, quem não precisa trabalhar à noite, não vá por causa de um salário maior, porque o período noturno, você reparou que ele tem uma taxa a mais por insalubridade. Quer dizer, o pessoal sabe que trabalhar à noite traz problema. Então, quem não precisar, evitar, né? Com certeza, Gisela, porque o preço a se pagar daí uns anos é muito caro. Então, o que a gente tem? As grandes pesquisas, né, que envolvem a cronobiologia, estudando um pouco desses nossos ritmos biológicos, elas usam muito os trabalhadores noturnos para mostrarem os malefícios de toda essa exposição à claridade no período da noite e o quanto essa ausência da melatonina acaba gerando todo esse prejuízo. Muitos estudos, mas muitos mesmo, mostrando aumento do risco de câncer no trabalhador noturno, hipertensão, diabetes, resistência à insulina, muitas doenças mesmo. Uma pergunta. E aquele comprimidinho que a gente agora pode ter no Brasil com prescrição médica, o comprimidinho de melatonina ou aquela fita sublingual de melatonina, funciona? Funciona para algumas situações muito específicas que devem ser avaliadas pelo médico, porque ela é de prescrição médica. Então, nós temos o seguinte, algumas pessoas vão se beneficiar dessa prescrição de melatonina, mas não todas. Nem todas as causas de insônia são em decorrência da falta de melatonina. Nós temos a glândula e se nós a respeitarmos, ela vai produzir essa melatonina, ou seja, com a higiene do sono. Em alguns casos, como as pessoas mais velhas, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo fisiologicamente a produção da melatonina. Envelhecer é uma bênção, né? Então, alguns indivíduos idosos que acabam tendo mais dificuldade para dormir, alguns deles se beneficiam com a suplementação de melatonina. Os jet lags, né, as pessoas que vão viajar para outros continentes, né, que ficam naquela fase de adaptação com aquela mudança, né, também se beneficiam. Né? E algumas pessoas que possuem algumas doenças muito específicas, né, algumas terapias oncológicas acabam também reduzindo, prejudicando, podem se beneficiar. E em casos muito mais raros, pessoas que têm problema na própria glândula pineal, como, por exemplo, a calcificação da glândula, até mesmo câncer na glândula. Então, esses indivíduos acabam se beneficiando
beneficiando por essa prescrição, mas que deve ser completamente orientada e individualizada, né? Porque senão pode causar efeitos colaterais, inclusive. Exato. Então, gente, queríamos muito trazer essas informações, porque é o que a doutora Neiva falou. A nossa glândula está ali para trabalhar como Deus programou o nosso corpo para ser. Nós é que estamos fazendo as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que esse programa está muito bom para a gente refletir o que nós estamos fazendo com o nosso sono, que é hoje considerado o nosso primeiro nutriente, Com né? certeza. E nós vamos voltar a falar muito desse tema, porque nós temos visto em consultório, né? Com certeza, Quantos muitos prejuízos nós vemos, e assim que, através de uma nutrição bem orientada e uma noite de sono que novamente você coloca a pessoa para respeitar, como tudo melhora. Dores, fibromialgia, por exemplo. Inflamação. O nosso sistema imune, ele precisa desse período de descanso, que é o período da noite. Pois então, quando a gente dorme menos, a gente fica muito tempo acordado, até de madrugada, e até mesmo se alimentando nesse momento que não deveria se alimentar, as doenças começam a aparecer e nosso sistema imunológico, ó, cai lá embaixo, e as doenças vão surgindo, gripes de repetição, a fibromialgia, várias doenças inflamatórias. Para você ver que tudo tem uma resposta e tudo tem um gatilho. Então, nós vamos voltar muitas vezes, viu, Neiva? Se Deus quiser, você vai voltar aqui, porque tem muita coisa bacana para nós estarmos mostrando para você. E o que o Mais Saúde quer? É mostrar informação que vai fazer a diferença na sua saúde e da sua família. Neiva, obrigada, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Até a próxima. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.